As nossas palestras. Agora nós temos o engenheiro, mestre engenheiro Frederico Rosalino. Ele é diretor da Bioestrutura Engenharia e ele vai falar com a gente sobre o uso do bambu em estruturas. Fred, eu procurei muito na internet e cheguei até você. Pela primeira vez que eu consigo um palestrante assim em pesquisas, né, na internet, e pesquisando todo o seu trabalho, todo aí seu repertório, que cheguei até você. Isso assim é gratificante, né? Hoje essa possibilidade que a gente tem de chegar até essas possibilidades novas, né, de ter um pessoal diferente aqui com a gente, contribuindo. E é assim, com um grande prazer, que a gente tem você aqui e a gente quer te ouvir agora. Fique à vontade, Bom, Fred. ok. Bom, grande prazer aí poder estar com vocês, gente. Agradecer a Adriana por esse convite, né? É sempre um prazer poder falar sobre uma coisa que a gente aprecia tanto, né? E se dedica uma vida para isso. E é muito bom, tá? Bom, começando a falar um pouquinho sobre essa questão do bambu no sentido de perceber que o nosso inconsciente observa um material, né, mentaliza um material perecível, um material frágil, uma praga, né? Então, sim, muitas questões pejorativas quando você pensa na construção. Talvez decoração, né, utensílios, a própria mata aí é muito apreciada, mas a construção, principalmente em relação aos engenheiros, engenheiras, agora começando a ganhar mais credibilidade, né? Quando eu comecei em 2004, eu era considerado doido, né? Maluco. Então hoje a gente já está num outro patamar e esse patamar ele já começa a preparar um terreno para a utilização desse material fantástico. Uma das grandes vantagens do bambu, ainda não no Brasil, mas em breve será, é o custo, né? Então, muita gente me busca querendo fazer uma construção de baixo custo e eu já trago essa informação de que não é mais barato. Aqui a gente não tem disponibilidade de material, não tem disponibilidade de matéria-prima, de qualidade, né? Assim, com facilidade, até tem, mas não com tanta facilidade. E pessoas capacitadas para construir, para projetar. Ainda estamos no desenvolvimento dessa cadeia, embora em outros países esteja muito desenvolvido, né? Então, a gente está, embora eu já esteja aí há 17 anos já nessa pesquisa e tem outros profissionais que já estão até mais tempo que eu percebo que agora que a gente está com um caminho sendo trilhado aí com mais consistência. Começando mostrando essa obra, que é uma obra de um arquiteto no Vietnã, Votron Gia Architects, em que ele traz uma alta complexidade de um sistema estrutural baseado nos andaimes, né, no sistema de amarras dos andaimes. E esse arquiteto, e eu até fiz um vídeo recentemente, né, tem um canal que fala bastante sobre as construções com bambu, e esse arquiteto certamente, tenho certeza absoluta que ele em breve será agraciado pelo prêmio Pritzker, né? Com certeza, porque traz uma inovação muito fora do inconsciente aí que a gente está acostumado com construção. Tá? Então, só para ter uma ideia, né, o interior da obra são coisas muito complexas, muito complexas. Eu tive a oportunidade de ir ao Vietnã em 2018
e conheci o escritório, conheci várias obras desse arquiteto e pude, inclusive um mestrado que eu fiz, né, minha dissertação de mestrado foi justamente estudando esse sistema construtivo e trazendo para a realidade brasileira com um bambu que a gente tem disponível aqui, que é o bambu zatudoides. É um bambu muito utilizado nas construções coloniais, principalmente em estruturas de pau a pique. É o bambu mais abundante que tem no Brasil, que não tem uso estrutural. Então, quis trazer essas soluções do Votoranguia para o Brasil, né? Fazendo os ensaios físico-mecânicos todos, e trazer essas soluções. Né? No entanto, essas soluções são muito complexas, né? No sentido de projetação, no sentido de execução, mão de obra, né? Então, assim, vamos trazer um pouco para a nossa realidade. Por quê? Porque tem rodado aí muito projeto na internet, né, de bambu. Talvez eu, porque pesquiso muito, aparece para mim o tempo inteiro, mas no mundo inteiro, principalmente na Ásia, projetos muito complexos do ponto de vista estrutural e de complexidade estrutural mesmo, né, que exige uma mão de obra muito intensa e que na Ásia, geralmente, essa mão de obra é mais abundante, muito abundante e com preço menor. Então, viabiliza bastante. Embora esses projetos que acontecem, principalmente do Votoranguia, são projetos de altíssimo custo e que são usados geralmente em resorts, em locais, né, de muita circulação de turismo de alto custo mesmo. Isso aqui é uma outra imagem dessa construção, né? Basicamente são treliças aporticadas, eu costumo chamar assim. Na verdade, quando eu trabalhei o mestrado, a gente não sabia nem como nomear esse tipo de situação, né? Então são treliças porticadas porque elas acabam ficando rígidas de tanta triangulação e todas com amarra e pino. Então não tem uma barra, não tem uma ligação metálica aqui, é só amarra, né? Então quem tiver mais curiosidade, depois eu posso compartilhar a dissertação de mestrado para tentar entender um pouco mais como que funciona isso aqui tudo. Mas vamos lá. Mas por que utilizar o bambu roliço, né? Que a gente vai falar sobre o bambu roliço, tá? Assim como os professores aí trouxeram a questão das vigas laminadas, o bambu também ele é capaz de ser engenheirado e formar também vigas laminadas e estruturas engenheiradas mesmo, né? Alta eficiência. Tem um sistema construtivo de produção de peças estruturais que a densidade chega a 1.200 quilos por centímetro cúbico. Então, ela chega assim em densidade de aroeira, por exemplo, né? Uma altíssima densidade. Então, existem várias indústrias na China e na Índia que transformam o bambu em madeiras engenheiradas. Só que aqui eu estou falando, né, de uma pesquisa que vai mais no sentido da democratização aí da construção e principalmente da autoconstrução, né? Eu costumo ensinar qualquer pessoa a construir com bambu, né? Lógico que tem umas pessoas que têm mais habilidade com ferramentas e vai entender melhor e vai seguir. Outras preferem, né, só conhecer e virarem multiplicadores, mas muitas pessoas que passam nos meus cursos acabam construindo, né? Por quê, né? Então, construir com bambu. No caso, um recurso sustentável, né? Eu discutindo com colegas meus que são biólogos e na área de construção, então não existe nenhum material de construção, né, com maior característica sustentável, né, no caso de renovável, né, material renovável. Então tem várias características que tornam ele realmente um material construtivo mais renovável. Inclusive eu estava conversando com um amigo meu sobre o cânhamo, né, que vem da cannabis sativa, que ele fala, não, a cannabis é mais sustentável. Eu falei, não, o bambu é mais sustentável. Ficamos nesse embate aí durante um bom tempo, mas encontramos aí o bambu realmente um material mais sustentável. Uma diversidade de espécies no mundo gigantesca, né? Um material muito leve. Então, uma pessoa consegue construir uma estrutura, né? Uma casa, não precisa de 2, 3 carpinteiros, não precisa de material de guindaste, né? Só se você for trabalhar com pré-fabricação, coisas mais complexas, mas uma casa simples você consegue, são materiais leves, né? Alta resistência físico-mecânica, alta eficiência estrutural,
é versátil, né? Você consegue trabalhar qualquer tipo de forma, qualquer mesmo, logicamente limitando aí talvez vãos, né? Aí no máximo 40 metros, 50 metros de vão livre, dependendo do sistema estrutural. Tem uma estética já pronta, já nasceu pronto, né? O bambu você não precisa beneficiar ele, o bambu roliço, você só precisa colher ele maduro, lavar ele, né? Você precisa fazer um tratamento, lógico, contra insetos e apodrecimento, que é um tratamento menos tóxico do que os utilizados, por exemplo, nas madeiras tipo eucalipto, né? E né, um verniz, né, um stain, alguma coisa, rapidamente ele já está, né, pronto. Você não precisa de lixar, né? É o simples acabamento e o material de baixo custo em países com a cultura do bambu. Mas ele é mais baixo custo aqui também no Brasil, né? Essa é a pergunta. Então vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade brasileira aqui. Falando um pouquinho dessa inteligência do material, né? Então eu tenho aqui um material que ele concentra as fibras na parte externa do cilindro, né? Então isso faz com que ele resista muito à flexão, né? Porque as fibras ali são as responsáveis pela resistência, compressão, tração, flexão, todas essas resistências são concentradas nas fibras. Então ele concentra as fibras na parte externa. Então é um material de construção mais inteligente que tem, né? Assim, é o tubular. E você pensar no bambu ainda, que ele jogou toda a massa dele de resistência para a parte externa, então você começa a ver o tanto que a natureza é perfeita, né? Falando um pouquinho da inércia do bambu, né? Quem trabalha com cálculo estrutural sabe o que eu estou falando. Então, a inércia de um bambu, por exemplo, de parede de 16 de diâmetro externo, né, e 12 de diâmetro interno, ele vai se equivaler a uma peça de madeira de 16 por 6,5. Então, assim, isso traz uma leveza muito grande em relação ao material, certo? Uma comparação em relação a um pilar de concreto, por exemplo, eu tenho aqui uma peça de 3 metros né, um pilar com 3 metros, um diâmetro de 16 também, diâmetro interno de 12, ele vai pesar no máximo 21 quilos. Um pilar de concreto, onde você precisa de areia, cimento, brita, aço, arame recozido, forma, prego, né? E muita gente para fazer isso tudo, betoneira, energia elétrica, aquela coisa toda, vai pesar 170 quilos. Né? Então, é bem impactante quando você começa a observar e olha o que você precisa para montar um pilar, né? E um pilar de 16, ele cumpre a mesma função de um pilar dentro de norma de 25 por 9, por exemplo. Né? Então, assim, muito mais leve, né? Um estudo aqui comparando rigidez e resistência dos materiais, a gente observa aqui que os bambus estão, assim, próximos ao aço, né? Bem superiores ao concreto, à madeira, estão próximos ao aço, em termos de resistência, principalmente à tração. Embora nas construções com bambu roliço, nós não utilizamos os esforços de tração, porque, assim como a madeira, a tração está toda nas ligações e ocorre sim cisalhamento das peças, né? Então aqui só em termos de comparativo, né, uma viga com 3 metros de vão livre, um bambu com 97 de diâmetro vai cumprir a função estrutural, considerando a mesma carga. Aí aqui eu tenho uma situação hipotética de um aço com 3 milímetros com quase 50 milímetros de diâmetro, outro com 84. Colocado aqui no meu gráfico, né, eu tenho um peso do bambu menor do que até o aço, que é considerado bastante leve, né? Então, o peso em massa para a mesma carga de resistência é menor para o bambu, né? Trazendo aqui um pouquinho de um estudo aqui que foi feito em relação à resistência, né? Comparativo e gasto energético, megajoule por metro cúbico por MPa. Então, eu tenho aqui o bambu como um menor
gasto energético por metro cúbico, justamente porque é um material que já está pronto, né? Você não precisa serrar, você não precisa... O transporte é bem mais leve, né? O acabamento já está praticamente pronto. Então, assim, é um material realmente que é muito superior em termos de nessas questões, né? De sustentabilidade. Lógico, tem várias limitações. Uma coisa também interessante, né? Uma obra de concreto, por exemplo, o resíduo de uma obra de concreto falando do sistema estrutural somente, é muita madeira, aço, né? Resto de aço, resto de concreto, e o bambu é bambu, né? Bambu, um pouco de ferragem, né? Que sobra também, mas esse bambu aqui pode ser usado para artesanato, pode ser queimado, né? E pode ser até descartado sem problema. As estruturas de bambu, assim como maioria das estruturas de aço e grande parte das estruturas de madeira, a gente trabalha com ligações segunda ordem, né? Ligações flexíveis, ou seja, todas as ligações elas são rotuladas. Então a gente precisa de trabalhar triangulações, né? Precisamos trabalhar também com ligações que vão garantir essa rótula, né? Que não crie engastamentos, porque o engastamento ele vai provocar cisalhamento no bambu. Então o bambu também tem várias limitações. A gente consegue trabalhar todas elas, mas sim, tem limitações como qualquer outro tipo de material, né? Então, por isso é importante a gente conhecer o material bem, ter uma experiência boa antes de sair construindo por aí, né? Até pouco tempo atrás, a gente tinha aqui algumas normas que a gente trabalhava, normas técnicas, né? A principal é a ISO e a norma colombiana. Inclusive, a Colômbia, pelo fato de, em 98, 96, 98, por aí, nessa época aí mais ou menos, teve alguns terremotos muito fortes e as casas que eram feitas com estruturas de bambu não teve ocorrência de morte, né? Então a casa pode até ter caído, mas deu tempo das pessoas evacuarem e tudo. E a partir disso a Colômbia intensificou muito o uso, né, do bambu e o estudo. Então você vai ver colombiano espalhado no mundo inteiro, nas universidades do mundo inteiro, estudando bambu, né? São convidados pelas universidades para trabalhar com bambu. Tem na Inglaterra, na Espanha, Portugal, tem na China, Vietnã, tem para todo lado. Todo lado tem engenheiro colombiano. Algumas outras normas, indiana, do Equador, peruana, e agora a gente tem a nossa norma, né? A NBR 16828, eu tive a oportunidade de participar, fui uma das pessoas que trabalharam aí para ela acontecer. E parte 1 e parte 2. A parte 1 seria projeto de estrutura e a parte 2 é ensaios, são os ensaios técnicos, né, que são muito importantes, ensaios físico-mecânicos. Temos também uma ISO, que foi revisada, que é essa aqui 22156, né, que foi revisada agora de 2021, que ela é fantástica também. Então a gente usa basicamente essas duas aqui. A ISO é a principal e a BNT ela nos dá a base aí para a gente avançar, né? E estamos agora trabalhando no projeto de norma de fornecimento de vara de bambu para uso estrutural. Colheita, tratamento, imunizante, classificação por diâmetro. Tá? Então, isso está realmente trazendo uma segurança, né? Principalmente para quem é engenheiro, que trabalha com normas e tudo, sempre que, né, cálculo estrutural, essas coisas. Então, trazendo aí uma segurança muito legal. Trazendo um pouquinho aqui da anatomia do bambu, né? Mas no ponto de vista de estruturas, então a gente tem aqui basicamente um cômodo, né? Quando a gente corta no pé, a gente chama de cômodo. Então a gente tem a parte basal, a parte central e a parte do topo, né? A gente utiliza a parte basal e no máximo aí metade da parte central. Dali para cima, você tem uma conicidade muito grande, né? Ele vai afinar muito, a parede vai ficar muito fina. Então a gente costuma usar aí basicamente a parte basal, a parte central, né? Nos importa muito a espessura da parede, o diâmetro, né? E a distância entre nós também é um fator bastante interessante.
Ok, legal. Alguns subprodutos primários, né? Falando sobre o bambu roliço, a gente tem o próprio como, né? A vara, a gente tem a meia cana, a gente tem as esteiras, conhecidas como esterídeas, que são o bambu, nada mais que o bambu aberto com uma machadinha, ele vai batendo aleatoriamente. Se tiver interesse, no canal lá tem um vídeo mostrando. E ela abre e vira uma esteira, né? Ela fica toda conectada. E isso aqui é usado muito na Colômbia em formas, para fazer forma de laje, para fazer piso, fazer forro de cobertura, várias coisas. A gente tem as ripas, que é muito bom também, as ripas são fantásticas. E temos a gente chama de alma, que é o bambu cortado em a seção do meio dele, e que é muito usado para decoração, guarda-corpo. Então, isso aqui basicamente são os subprodutos básicos que os fornecedores hoje estão fornecendo aqui no Brasil. A vara, principalmente, né? O como, é muito importante aí o bom fornecedor, então essa norma vai trazer uma segurança ainda maior em relação principalmente ao tratamento que é utilizado, né? Que é muito importante. E também esse padrão, né? Padrão das varas aí para a gente poder construir de forma segura mesmo. O bambu mais utilizado no Brasil, né? Assim, para estruturas, a gente tem três, na verdade. Eu não botei um aqui, esqueci de botar, mas a gente tem o Dendrocalum asper, que é conhecido como bambu gigante. É um bambu fantástico, maravilhoso, muito de grande porte, se adapta a praticamente todos os climas onde você tem uma precipitação aí de mais de 1000, perdão, esqueci aqui a unidade aqui agora, mas uma precipitação em torno de 1000, né? Esqueci a unidade, desculpa aí, gente. Milímetros, né? Milímetros por mês. E muito resistente, né? Muito resistente. E é isso. É de touceira. Ele é muito interessante porque ele é de touceira, né? Então ele não se alastra. E também ele tem um broto comestível. Isso é muito interessante. Qual o outro material de construção que você pode comer também, né? Então, o bambu é legal a gente plantar os bambus que também dão broto, porque assim, a gente ainda não conhece o universo dos brotos de bambu. Mas na China, mais da metade da produção, do faturamento de bambu na China é de broto. É exportação, consumo interno, né? Eu estive na China, fiquei um tempo lá e pude ver assim, uma infinidade de alimentos a partir de bambu, cheio de proteína, fibras, um alimento extremamente rico. Então é legal a gente utilizar os bambus que têm essa propriedade. Outro bambu é o bambu moçô, conhecido como bambu moçô, Philostachys edulis. É um bambu um pouco mais fino, ele chega no máximo a 15 de diâmetro, né? O asper, lá, o gigante, ele chega até 20 de diâmetro. E muito bom esse bambu, tá? Só que em locais onde existe uma variação de umidade muito grande, como aqui em Brasília, onde eu tô, né? Que tem dia que 90% do dia 90% à noite, ou de manhã cedinho, à tarde vai dar 30%, 20%, e ele costuma rachar. Então, por isso, eu ainda volto aqui, mais uma vez, esse para mim aqui é o melhor. Logicamente, tem várias outras espécies aí que estão começando a ser introduzidas no Brasil, que são muito boas, diâmetros menores, diâmetros médios, e muita gente colecionando, experimentando para ver qual a melhor espécie, né? Por isso que eu falo que ainda estamos começando com a brincadeira, né? Em termos de custo, bambu tratado, o moçô, mais ou menos no diâmetro entre 8 e 12, ele vai custar R$11 o metro linear. Já o bambu gigante, entre 14 e 16 centímetros de diâmetro, ele vai custar R$14 o metro linear. Só para a gente ter uma ideia, né? Uma estrutura hipotética, né, baseada em sistema pilar-viga, onde você tem aí 250 metros lineares de madeira, numa vigota aí de 15 por 5, ou um bambu de 16,
Nós vamos ter um custo aí de R$ 9.500 para a madeira, né, considerando R$ 38 um metro linear da madeira do angelim hoje, que está mais ou menos isso, e um custo de R$ 5.000. Então eu tenho um custo menor do bambu. E aí quando você traz para um entendimento do sistema construtivo, sistema pilar-viga simples, poucas ligações, você consegue reduzir muito o custo. Quando você trabalha com construções muito complexas, né, formas muito complexas, você começa a ter um nível de mão de obra muito grande, você começa a ter muitas ligações e começa a ficar uma obra cara. Então, o caminho para se construir com bambu de forma barata, mais em conta, é sistema pilar-viga. Você tem sistema pilar-viga, você tem simplicidade, você tem menor quantidade de ligação, você tem simplicidade de cobertura, você tem carpintaria fácil, né? Fácil de capacitar qualquer carpinteiro para construir com bambu o sistema pilar-viga. Então, eu vejo hoje como uma forma de democratização do uso do bambu na construção é trabalhar com o sistema pilar-viga. Logicamente, a gente vai ter um grande mercado também para estruturas complexas, né, de alta complexidade. Sempre isso vai ter, né? Falando um pouquinho sobre a norma, né, que a gente está trabalhando, ela trabalha essa questão da conicidade. Então, o bambu ele vai ter aí no máximo 1% de conexidade, ou seja, uma vara de 6 metros, ela tem que ter no máximo 16 aqui na base e 10 aqui na ponta. É muito raro isso acontecer, geralmente acontece só na parte apical, então a gente não precisa muito se preocupar com isso. Bambu tende a rachar, então vai depender muito do fornecimento, como que é seco esse bambu, como é o processo de secagem dele, né? É interessante que os fornecedores vendam bambus mais secos e os que racharem já faz ripa e já vende como ripa, né? Se ele por acaso rachar na obra, a gente tem que fazer intervenções para recuperar. Então isso aqui é uma questão que ainda está quase que resolvida, mas ainda é uma questão que a gente tem que trabalhar muito, principalmente os fornecedores. A norma 16828 define o método de ensaio, né? Aqui é um ensaio à flexão que eu fiz com bambus otudoides. Tive que desenvolver todos os aparatos aqui, né, para fazer esse ensaio. E muito interessante assim que todas as universidades que forem fazer ensaios utilizem essa norma, né? Porque aí a gente vai padronizar os comportamentos, né? de cada espécie. Aqui um ensaio que eu acompanhei lá no México, né? Um ensaio com vigas duplas, né? Então, quando a gente precisa de vencer vãos maiores, a gente duplica, triplica, quadriplica a viga, faz vigas compostas de várias formas, né? Então, é possível você vencer vãos grandes, sistema pilar-viga, trabalhando a duplicação de viga. Basicamente, essa viga aqui ela foi trabalhada com cavilhas, né, com pinos, né, não era nem barra, era pinos na transversal aqui. E tem um vídeo lá no canal também, quem quiser acompanhar esse ensaio, inclusive os resultados desse ensaio. Aqui sistemas de ligações mais clássicas e consagradas, baseadas em barras rosqueadas, né, e muito simples mesmo. Quando você trabalha com uma peça inclinada, você trabalha com uma barra reta. Quando você trabalha com peças, né, conexões de viga com pilar, a gente trabalha com um gancho. Então essa barra vem aqui e tem um gancho aqui que pegou essa barra de cá. Então quando você aperta aqui em cima, ela junta todo mundo. E aí a norma colombiana traz os parâmetros de ligação. Então, por exemplo, cisalhamento, é tudo cisalhamento. Essa peça aqui, ela está tracionada. Só que o que acontece é o cisalhamento da barra, né? Então, a norma colombiana traz aqui, de acordo com o diâmetro da barra e o tipo de esforço, né, que ele está falando aqui, a quantidade de quilos que cada situação dessa resiste. Então, a gente faz toda a modelagem estrutural e retira ali os esforços e trabalha tanto o dimensionamento das peças, a flexão, compressão, tração, e quanto principalmente cisalhamento.
E se eu quero propor alguma coisa diferenciada, por exemplo, que eu propus na minha dissertação, eu vou ter que fazer ensaios. Então, eu propus esse sistema de ligação aqui baseado em pino. Quer dizer, propus não, trouxe a ideia lá do Vietnã e apliquei no bambu nosso. Só que as informações lá no Vietnã são zero de informações, né? E então eu tive que fazer tudo. Então, criei esses protótipos e trabalhei com ensaios, vários ensaios até chegar nos parâmetros. Isso aqui tudo tem na dissertação, quem tiver interesse depois. Então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, a gente teve aqui esse ensaio, né, comprimindo isso aqui, querendo quebrar esse pino, né, chegou até, assim, a média de 990 quilos, né, quase uma tonelada resistindo no pino aqui, e o cisalhamento. Esse outra ligação eu fiz o sistema perpendicular, também mesmo esquema, só que esse pino querendo descer. Aqui já aguentou um pouco menos, né? Porque o cisalhamento no bambu, no sentido perpendicular às fibras, ele é menor. Então, isso aí já está tudo resolvido, gente. A gente já sabe quais são os parâmetros, né? A gente já consegue calcular. Isso aqui é uma outra estrutura que eu projetei também, um domo geodésico, né? Onde eu desenvolvi ligações metálicas, fiz ensaios de compressão e tração nas ligações para verificar os esforços, né? Isso aqui é a montagem das ligações. Então, o bambu tem um esmagamento, por exemplo. Aqui eu tive que fazer um reforço com madeira para poder parafusar essas ligações e ter uma distribuição melhor, né? E esse domo aqui é o maior domo do mundo, 30 metros de diâmetro, para 1.000 pessoas, montado em 3 dias. Aqui uma outra estrutura também, baseada em treliça, né? Essa aqui é a treliça da frente, onde eu tinha 2 pilares aqui, porque eu ia botar um elemento, mas as treliças do meio não tinham pilares. Então, fiz toda a modelagem e fiz também os ensaios de tração e compressão aqui. Aqui está a pré-fabricação das treliças, né? E montando esse galpão. Aqui um vão livre, né, de 12 metros, de 10 metros de vão livre. Aqui também uma pré-fabricação, né? Eu gosto muito dessa coisa da pré-fabricação, então uma pré-fabricação de gazebos, que eu produzi muitos gazebos desses pré-fabricados com chapas metálicas, todos a partir com ensaios, né, físico-mecânicos. Falando um pouquinho do fogo, o bambu ele é difícil de pegar fogo, mas ele quando ele pega fogo, ele queima rápido. Então a gente tem que ter bastante cuidado, né? Aqui, e principalmente porque ele perde a resistência, né? Então, à medida que a temperatura vai aumentando, esse gráfico aqui é resistência e temperatura, vai abaixando a resistência, Então, na norma colombiana, principalmente, e na ISO, recomenda não utilizar bambu em áreas de forno, onde tiver forno, tipo cozinha, né, próximos a forno. De resto, tranquilo. E tentar não usar, por exemplo, coberturas muito inflamáveis, né? Se for usar, trabalhar com repelentes de chamas, né? Aqueles produtos que repelem a chama. Algumas patologias, vou andar um pouquinho rápido, desculpa para essa aí, gente. Mas patologias, os insetos, né? Isso a gente consegue resolver com os tratamentos à base de ácido bórico e bórax, principalmente, sais de boro, né? Então esses dois são os 2 principais insetos aqui que destroem o bambu. Esse é o nosso principal problema, né? A questão de fungo, deterioração, né? Só que isso aqui é o seguinte, primeiramente tirar do chão, assim como as madeiras laminadas, né? Fazer ela apoiada em consoles ou em fundações. E segundo, é trabalhar bons beirais. Então não tem como trabalhar obras de bambu sem beiral, é trabalhar beiral mesmo, tá? Tem que ser beirais generosos. De vez em quando eu recebo projetos aqui de arquitetos, e eu já falo, ó, desse jeito não vai funcionar não, você vai ter um nível de manutenção muito alto. Você vai ter problema de oxidação, vai ter problema de fungos, né? Das rachaduras eu já falei, né? Isso é uma questão que estamos também trabalhando aí, porque estruturalmente não é o problema maior é estético mesmo, né?
Questão de dimensionamento estrutural, né? Ocorrem muitas patologias em relação ao dimensionamento estrutural mal elaborado. Então, a pessoa quer começar a trabalhar com vãos grandes, né? Tem que ter muito cuidado aí em relação ao dimensionamento. E também a questão de planos de manutenção, né? Então, todas as obras que eu executo ou projeto, eu mando geralmente um plano de manutenção, né? Para a pessoa poder saber o que vai fazer durante a vida útil, né? Isso aqui é uma obra que a gente fez, é a maior vão livre que tem no Brasil de bambu, né? Que fica aqui em Brasília, aqui numa cidade satélite, uma chácara, e ela tem 18 metros de vão livre. Tá? Então, um sistema de tesoura aqui foi desenvolvido pelo arquiteto Sérgio Pamplona, aqui de Brasília, e a gente dimensionou, né? Fez todo o dimensionamento e a construção. Isso aqui é uma outra estrutura, então, assim, quem quiser entrar no Instagram, no nosso site, né? Tem muita gente já fez muita obra, muita construção mesmo, de todo tipo de pré-fabricada até construída toda, né, artesanalmente, né? Eu particularmente prefiro as pré-fabricadas, mas é legal também. Bom, desenvolvimento do projeto, a gente trabalha a adequação da estrutura que o arquiteto manda, né? A arquiteta manda para a gente passa algumas reuniões para adequar o que a pessoa mandou para uma situação execuível. A gente faz o pré-dimensionamento, bate o martelo, aí começa a modelagem e análise numérica, né? A análise dos esforços. Terminou a análise de esforços, a gente faz todo o detalhamento das uniões e faz todo o processo de verificação no Excel, ok? Então, assim, é tudo manual, tudo na mão, não existe software especializado em bambu, então é tudo na mão. Então, o custo do projeto estrutural, ele é maior do que uma estrutura comum, né? O orçamento é uma outra dificuldade. A gente não tem nenhuma composição de custo, então é baseado somente na experiência de quem faz, de quem trabalha, né? A gente pode observar realmente que a gente ainda está engateando, né? Muito importante a gente fazer a revisão geral pós-obra, isso acontece em qualquer sistema construtivo, não é uma particularidade do bambu, né? Então tem que ter um plano de manutenção, tem que ter uma revisão boa com um ano após a obra concluída, 1 a 2 anos, né? E essa revisão geralmente é aperte parafuso, porque quando a gente constrói, geralmente o bambu ainda está com uma umidade um pouco mais alta, então ele vai ter uma retração aí radial e tangencial. Então é importante a gente fazer essa revisão pós-obra. Bom, falando um pouquinho aqui sobre essa questão da complexidade, aqui a gente vê uma obra toda de bambu, 100% bambu, com situações curvas, né? E pilares curvos, trabalhando também com feixes de ripa, feixes de bambus finos, trabalhando com ligações amarras, ligações... Então é uma obra assim, extremamente artesanal, onde o custo de mão de obra vai representar aí 80% do custo da obra, principalmente na Indonésia, onde o bambu ele é abundante. A telha é feita com bambu também. Não? Então a gente tem essa situação onde as pessoas, os arquitetos e arquitetas no Brasil olham e falam assim, eu quero isso. Só que para trazer para a nossa realidade, o custo é muito alto. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, né, de perceber que é possível fazer, tecnicamente sim, mas existe um custo muito alto. Então são obras que vão atingir resorts, né, eco-resorts, né, alto custo, principalmente porque é uma estrutura muito complexa para calcular, para dimensionar. Você fazer um cálculo estrutural de uma estrutura dessa aqui, ó, é um custo altíssimo, né? E aí a gente traz mais uma obra aqui do Votoranguia, de extrema complexidade, toda na marra, né? A gente fala assim, caramba, será que um dia vai sair alguma coisa parecida aqui no Brasil? Né? Talvez saia, né? Olha a complexidade, né, dessa construção, né? Uma coisa realmente muito incrível. Ou
uma coisa mais real à nossa realidade, né? Real à nossa realidade. Uma situação onde a gente possa pré-fabricar estruturas, onde a gente possa, com poucas orientações, capacitar arquitetos e engenheiras e carpinteiros, carpinteiras, né? E trabalhar menos ligações, e aí a gente consegue viabilizar o desenvolvimento. Então, o meu trabalho hoje é focado em viabilizar a cadeia produtiva do bambu.